Qual que é a hora de investir num novo empreendimento? Meu papo agora é com você, estudante ou engenheiro que está começando, que assim como eu, precisa estudar o presente e o futuro para saber a hora certa de lançar um novo empreendimento imobiliário. Quando você pensa em desenvolver um novo empreendimento imobiliário, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher o terreno certo para esse teu empreendimento. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a aquisição do terreno. Existem várias alternativas para você adquirir um terreno. Um deles é o tradicional, que é a compra do terreno, mas uma outra alternativa que nós, construtores, buscamos muito no mercado são as permutas. O que significam as permutas? É você trocar o terreno por metro quadrado futuro. E esse é um grande segredo que você precisa ter em mente, que o preço do metro quadrado que você está colocando hoje, lá na frente tem um valor maior para o teu investidor que entrando como teu parceiro na permuta. Hoje, o percentual de permuta ele tem que ficar em torno aí de 15% a 18% a 19%. Por que 18% a 19%? Claro, se você pegar um terreno numa região mais central ou num bairro mais valorizado, você vai ter um valor de venda maior, então a permuta acaba sendo mais alta. Há regiões litorâneas onde você escuta muitas permutas de valor de 30% a 40%, mas isso são casos isolados. Então, para você que está buscando agora um empreendimento, foque numa permuta entre 15% e 18%, que a tua conta vai fechar perfeitamente. Você deve estar se perguntando como é que eu consigo analisar um terreno e pensar o que vai ser do futuro. É muito fácil, é você ter a percepção do entorno do teu empreendimento e como a cidade está crescendo para essa região. Você vai buscar geralmente um terreno onde já tem um crescimento, já tem um desenvolvimento, ou não, ou explorar uma região nova. Mas os desafios são diferentes. Você vai explorar uma região nova, você acaba desbravando uma nova região. Isso é, você tem um trabalho muito maior para desenvolver um produto para que atenda ao futuro. E se você já busca uma região que já tem um desenvolvimento, o teu trabalho acaba sendo um pouco mais fácil na decisão da compra do terreno, porém mais difícil do que lançar nesse empreendimento imobiliário. Quando você vai decidir pela compra de um empreendimento, para a compra de um terreno, antes de você iniciar o planejamento do teu produto, você tem que ter mais ou menos a ideia de qual é o público que você vai atender. Isso é, você não pode estar às vezes numa região mais afastada do centro e querer colocar um empreendimento comercial, por exemplo, a não ser que seja uma região que esteja em desenvolvimento. Então, esse estudo é muito importante, por quê? Porque ele vai definir o norte do teu planejamento, do lançamento e do teu desenvolvimento do produto. Depois que você definiu o seu terreno, a próxima fase seria você analisar ou fazer uma pesquisa de mercado sobre a região. Essa pesquisa ela pode ser uma pesquisa mais simples, verificando quais são os teus concorrentes, quais são os tipos de produtos que tem na região, ou você buscar uma pesquisa mais aprimorada, onde você avance um pouco da região, não vá só na região do teu empreendimento, mas também busque alternativas de concorrentes nos bairros ao entorno do teu empreendimento. Por que você tem que fazer essa pesquisa e essa análise de mercado? Para que você tenha uma decisão assertiva do produto que você vai lançar no teu mercado. O ciclo de produção na construção civil é um ciclo muito longo, né? O que significa isso? O nosso empreendimento, desde a compra do terreno até a entrega do empreendimento, passam-se 3 a 4 anos ou até mais, dependendo do empreendimento. E você precisa ter uma visão de como o futuro e como vai ter o crescimento, não só da região, não só do bairro, mas também da economia como um todo. Então, a tua visão ela tem que ser muito mais abrangente do que só o produto imobiliário. Tem que ter uma análise de mercado, análise de cenários econômicos, de taxas de juros, de aumentos de custo da construção civil. Tudo isso são pontos que você tem que ter muito claro no momento do teu planejamento do teu produto. No desenvolvimento do produto, tem vários pontos que são importantes além do metro quadrado do apartamento. Você decidir se vai ser 1 dormitório, 2 ou 3 dormitórios. Você tem que fazer um estudo também do que colocar a mais no teu empreendimento. Isso é, o que de área comum
precisam ter um empreendimento, quais são os atrativos que você vai trazer para o seu cliente ver o teu produto como um diferencial no mercado. Passando toda a parte de planejamento do teu empreendimento, já definiu o produto, inicia-se o prazo da execução do teu produto. Um dos principais pontos para você iniciar a execução é vencer a etapa burocrática do teu empreendimento. Hoje, mesmo com toda a tecnologia, com todas as facilidades que as prefeituras estão trazendo, ainda é um processo muito moroso no teu produto. Isso você pode levar de 6 meses a 1 ano para conseguir aprovar e ter o alvará de início da sua obra. Vencendo a parte da legalização do teu empreendimento, isso do registro da aprovação do projeto, registro da incorporação, agora inicia a fase de execução do teu empreendimento, que é para nós, engenheiros, uma das fases melhores e mais divertidas da obra, que é você realmente botar o pé no concreto, botar a mão na massa e fazer o teu empreendimento sair. Mas para isso precisa ter agora um planejamento não só da parte civil, de construção, mas também de fluxo de caixa, de lançamento, como é que você vai fazer teu empreendimento, capital próprio, capital de terceiro, capital de banco. Essas são decisões que você precisa ter no momento de lançamento do teu empreendimento. Para quê? Para que você consiga tocar todo o ciclo de produção, todo o teu empreendimento, sem ter aperto no fluxo de caixa da tua obra. O Brasil é uma incógnita da quantidade de índices econômicos que existem no mercado, né? Mas o principal índice que nós, construtores, temos que levar em consideração é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Por quê? Porque ele é um balizador da correção que você precisa colocar, tanto no seu custo de obra, como no contrato do seu cliente para remunerar o teu negócio. Importante para você que está planejando a tua construtora, planejando os teus empreendimentos, vale a pena ter 1, 2, 3 empreendimentos simultaneamente? Tudo depende de um grande segredo, que é fluxo de caixa. Você tem fluxo de caixa para estar tocando 2, 3, 4 empreendimentos simultaneamente? Se você não tem, o segredo que eu sempre falo é você ter obras faseadas. O que significa isso? Enquanto você está com uma obra na estrutura, você já tem um outro terreno em planejamento. Para que no momento que você termine essa estrutura, você aproveite a própria equipe que estava na estrutura e você comece a nova obra. Isso também ajuda na dificuldade que a gente tem hoje de captação e contratação de mão de obra. Isso a tua mão de obra ela funciona em vários ciclos, em vários empreendimentos simultâneos. E na matemática da construção, você precisa pensar muito na volatilidade dos teus preços no decorrer da obra. Como eu falei para vocês no começo, a construção civil são ciclos longos, são 3, 4 anos. E nós vivemos num Brasil, numa situação de mundo onde existe uma variação muito grande de variações de preços, não só de material, como de mão de obra. E como fazer o cálculo para você planejar os seus 3, 4 anos? Primeiro é usar o INCC, que ele acaba sendo um balizador para você corrigir o seu preço e analisar o seu empreendimento. Porém, só o INCC não é o suficiente. Por quê? Porque ele é um balizador da construção civil. Porém, como a cadeia produtiva nossa ela é muito grande, influencia outros setores como transportes, como produção, importação e outros diversos fatores, é muito importante você utilizar algum outro índice de correção. Como é difícil analisar isso, o que nós fazemos? Nós pegamos o INCC e acrescentamos 0,5% na nossa análise. Para quê? Para que a gente tenha uma majoração de custo, tanto de mão de obra como de produto, para dar mais segurança para nós ao desenvolver o fluxo de caixa durante a obra. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conclusão do empreendimento, que é uma das melhores etapas do empreendimento. Por quê? Porque é a realização do sonho do teu cliente, a entregar a chave para o teu cliente. Porém, para nós que estamos aqui desenvolvendo o produto, é uma etapa muito complexa. Por quê? Porque ao terminar um empreendimento, não é simplesmente você terminar a parte civil e obra, existe a parte de legalização do teu empreendimento. E essa é uma das etapas mais difíceis que tem em qualquer empreendimento imobiliário. Por quê? Porque nós dependemos de vários órgãos
de água, saneamento, de energia elétrica, de prefeitura, de obras públicas, que têm que ser superados após o teu empreendimento. Então, esse é um ponto que você tem que levar em conta no teu cronograma da tua obra. Por quê? Porque se tudo der certo, você leva de 2 a 3 meses para conseguir a legalização do teu empreendimento. E caso às vezes tenha algum imprevisto, esse prazo pode se estender a 6 meses, a 8 meses. Então é um ponto que você tem que tomar muita atenção e começar o planejamento pelo menos uns 3 meses antes da conclusão da tua obra, para que você não tenha surpresas no final. Até agora, passei muitas questões técnicas para vocês, fase 1, fase 2, fase 3. Mas eu preciso passar para vocês também uma questão humana do empreendimento, que é a resiliência que vocês precisam ter desde a etapa de planejamento até a conclusão do empreendimento. Pois são vários fatores, várias incógnitas que surgem nesse mercado e você precisa resistir e persistir.